Como planejar seu crescimento no banco em 2026 sem depender de mês bom? Se você está entrando em 2026 com a sensação de que você trabalhou muito, só que você avançou pouco, eu quero te dizer uma coisa aqui com bastante calma. Isso não é questão de falta de esforço. Na maioria das vezes, o que faltou para você foi direção. Você não sabia para onde estava indo. E antes que você espere dicas ou um passo a passo, eu já vou deixar claro que o que você vai encontrar aqui é o seguinte: eu não vou te ensinar a vender, eu não vou entregar uma lista de ações para você simplesmente tentar copiar e colar. Eu vou te mostrar como pessoas que crescem pensam de verdade. Porque crescimento no banco, no mundo real, é consequência de se ter critério, de se ter leitura de cenário e principalmente de posicionamento. E o primeiro choque que muita gente precisa ouvir é: 2026 não vai ser um ano melhor porque você simplesmente decidiu se esforçar mais. Vai ser um ano melhor porque você decidiu jogar outro jogo. E eu preciso falar para você do erro que trava 90% das carreiras no banco. E esse erro é tão comum que passa despercebido. Quando o bancário ele fala assim: quero crescer em 2026. E imagina que crescimento é um prêmio simplesmente pela dedicação a mais que ele teve. Como se o banco olhasse, né, para você e dissesse assim: poxa vida, essa pessoa, nesse bancário se esforça tanto, vamos promover ele? Não funciona assim. Crescimento no banco é uma combinação de três coisas: percepção, resultado com consistência e confiança da liderança. Muita gente tenta compensar a ausência dessas três coisas, ou de uma ou outra, com um trabalho operacional. Faz mais, corre mais, atende mais, resolve mais e acaba continuando no mesmo lugar. Porque o banco ele não vai promover o profissional mais cansado, que ele está se esforçando mais simplesmente. Ele promove o profissional que tem mais clareza. E clareza não é simplesmente motivação, clareza é ter critério. É saber o que você faz e o que você não faz e principalmente o porquê disso. Então, se você quer planejar seu crescimento para 2026, a pergunta não é o que eu preciso fazer. A pergunta correta é: o que eu preciso parar de fazer para voltar a ter controle da minha carreira? Então, eu quero elevar o nível da nossa conversa a partir desse momento. Quando eu falo de crescimento, eu não estou falando simplesmente de bater a meta no mês. Isso é sua obrigação. Eu estou falando de posição. Posição é o lugar que você ocupa na cabeça de três pessoas. Em primeiro lugar, na cabeça do cliente, na cabeça da liderança e na cabeça do time aí da agência onde você atua. E isso é super decisivo, porque tem bancário que bate a meta e ainda assim não cresce. E tem bancário que ainda nem está no cargo que quer, mas já é visto como inevitável pela liderança, pela equipe e até pelos clientes. Por quê? Por que isso acontece? Porque um pensa como alguém que executa e o outro pensa como alguém que constrói a carreira. O primeiro, ele simplesmente quer um ano bom. O segundo está construindo um ciclo de ascensão. Então vamos lá. Em 2026, se você quiser jogar jogo sério, esse jogo precisa ser um ciclo, não simplesmente um vamos ver o que vai acontecer. Agora eu vou te mostrar algo que quase ninguém aí está falando. Existem padrões invisíveis, por assim dizer, que definem quem cresce no banco e quem apenas continuará sobrevivendo. Só que não são padrões óbvios que todo mundo enxerga, tipo, faça mais um curso, olha, começa a chegar mais cedo, se esforça mais. Isso daí todo mundo faz, todo mundo procura fazer.
Eu estou falando de outros padrões. Por exemplo, aquele bancário que decide rápido o que não é prioridade no dia dele. Aquele bancário que não se emociona, por assim dizer, com a pressão, ele mantém a postura. Aquele bancário que consegue dizer não sem virar inimigo da pessoa. Aquele que entende que relacionamento com o cliente não é simpatia, é uma condução. E quem não vende barato a urgência que é de outra pessoa. Isso é um tipo de inteligência que pouca gente desenvolve. Porque quase todo mundo simplesmente está ocupado demais, fazendo o quê? Apagando incêndio. E aqui entra o ponto central. O mapa, ele existe. Só que ele não está no lugar onde a maioria está procurando. Por exemplo, esse mapa do crescimento, ele não está simplesmente em dicas, ele não está em atalhos, ele está em como você lê o jogo da carreira dentro do banco. Então, eu quero te dar uma pergunta, não um checklist. Porque checklist você pode conseguir em qualquer lugar. Talvez você até já tenha. O que falta para você é a pergunta certa. E a pergunta é a seguinte: em 2026, você quer ser lembrado como um bom operacional ou como um profissional que sustenta a posição? Porque são duas carreiras diferentes, dois destinos diferentes aí dentro do banco, dependendo da sua escolha. O bom operacional, ele é necessário, só que ele costuma ser substituível facilmente. O profissional de posição, o banco ele protege, a carteira respeita e a liderança até mesmo consulta, que vê nele uma referência. E se você é iniciante ou recém-promovido, isso é ainda mais importante para você. Porque seu primeiro ano no novo nível cria a etiqueta que vai te seguir por toda a sua carreira. Então tem gente que sobe e já se posiciona como referência. E tem gente que sobe e vira o gerente bonzinho que resolve tudo e todo mundo empurra a tarefa para esse gerente. Esse rótulo aí, esse último, ele cobra muito caro na sua carreira. E eu vou te dar aqui 3 decisões de alto nível que vão mudar o seu 2026. Não é uma lista de tarefas, é um padrão de pensamento. E a primeira decisão é parar de depender de mês bom. O profissional que cresce, ele não depende da maré. Ele cria previsibilidade. E previsibilidade, ela vem de critério. Quais são os critérios? Saber onde está o negócio real, onde está o relacionamento real e onde você está se distraindo no seu dia a dia. Decisão 2, trocar reação por condução. Reagir é viver refém do seu dia. Conduzir é definir o que importa antes do dia definir por você. Isso é uma diferença brutal na percepção que o banco tem de você. Porque a liderança não confia em quem vive simplesmente improvisando as coisas. A liderança ela confia em quem sustenta uma rotina estratégica. Decisão 3. Construir autoridade antes de precisar dela. Muita gente tenta parecer forte, né? Muitos bancários fazem isso, só quando a cobrança aperta. Só que a autoridade ela não deve nascer da pressão. A autoridade ela deve ser construída antes disso. Na forma como você fala, na forma como você decide, na forma como você impõe limites, estabelece prioridades, o que é urgência daquilo que não é. E na forma como você se posiciona sem pedir permissão. Se você entrar em 2026 com essas 3 decisões claras, você não precisa torcer para dar certo. Você passa a construir uma carreira. Você passa a construir uma rotina de crescimento. Agora deixa eu fechar esse conteúdo aqui com um teste que eu uso muito. Se ninguém tivesse vendo você no seu dia a dia, se não existisse ranking, por exemplo, se não existisse cobrança, se não precisasse validar nada, ninguém te perguntasse nada sobre a sua rotina, a sua produtividade, qual seria o tipo de profissional
que você escolheria ser em 2026. Porque, no fundo, crescer é isso. É escolher qual é a minha identidade. É sustentar essa identidade quando o ambiente tenta te puxar para o automático, para a zona de conforto. O banco, ele é especialista em transformar gente boa em gente reativa. O profissional que cresce é aquele que percebe isso cedo e jamais vai cair nessa rotina automática. Então, se você quer de verdade planejar seu crescimento para 2026, não comece perguntando o que eu faço. Comece perguntando o seguinte: que tipo de profissional eu preciso me tornar para que o próximo nível seja uma consequência? Porque vender é uma habilidade. Agora, se posicionar, isso é a causa de toda uma carreira de sucesso e de crescimento. Se esse tipo de conversa que eu estou tendo com você está fazendo sentido, então acompanhe os próximos vídeos. Eu vou continuar falando sobre o jogo que poucos estão enxergando e que decide quem cresce daquele que apenas está sobrevivendo. Até a próxima.